Essa é Bruxelas, capital da Bélgica. Aqui, onde está o monumento à independência belga, estão dois museus muito representativos que nós vamos visitar. O primeiro deles é o Museu Real do Exército Belga, ou seja, um museu militar. O acervo desse museu é riquíssimo e vamos conferir hoje aqui nessa jornada nossa. Vamos até lá. Já na entrada, um canhão de 1834, chamado canhão Liège, que no exército brasileiro isso era chamado bombarda. E aqui um descritivo do Museu Real do Exército Belga. Vários canhões, esse canhão da Primeira Guerra. Aqui é muito comum o uso de patinete, viu? Não se assustem, mas muitos jovens usam o patinete como meio de locomoção pelas ruas da Bélgica, aqui de Bruxelas. Vamos entrar no museu. A história da Bélgica é marcada pela colonização do Congo, uma das maiores tragédias da humanidade. Vamos ver se aqui tem alguma referência sobre isso. A primeira parte do museu é dedicada à formação do Império Belga, e em especial o Waterloo, onde os belgas lutaram e ajudaram a derrotar Napoleão. Alguns itens de pessoas que lutaram naquela batalha. E aqui Napoleão e cenas da Batalha de Waterloo. Você não sabe até para onde olhar tanta informação nesse espaço. Um belo display ali de espadas. E figuras históricas da Bélgica. Uniformes do século XIX. Esse pavilhão enorme dedicado a esse período da formação histórica da Bélgica. A impressão que eu tenho percebe-se uma adoração dos belgas pelo militarismo no século XIX. É óbvio que é quando houve a formação do Império Belga, e como todo império, a Bélgica precisava ter colônias. E como foi um império tardio, a busca colonial belga encontrou no Congo, para azar dos congoleses, encontrou no Congo o local do seu império. E houve essa tragédia que foi a colonização belga no Congo. Com tantas outras colonizações que também terminaram em tragédia. Mas a da belga foi especialmente cruel. Veja essa belíssima maquete de um navio, século XVIII.
E essa adoração dos belgas pelo militarismo percebe-se na quantidade de maquetes, miniaturas, detalhes que procuram captar a grande honra, né, militar, a história dos belgas nas guerras do século XIX, do século XVIII. E logo ali à frente, um soldado belga, já da Primeira Guerra Mundial, você percebe a mudança do tom, né? Vejam aqui. Essa é uma estátua de um soldado belga da Primeira Guerra Mundial. Aqui uma espécie de metralhadora, não saberia o nome disso, e talvez alguém aí do canal possa nos esclarecer, mandar um comentário, mas parece um moedor de carne. Olha que estranho, né? Um mini canhão, multicanos, capaz de disparar uma rajada, estranho. Aqui um primórdio de um canhão rotatório, parece um Gatling, mas não é uma metralhadora, seria um canhão Gatling. Não há placas indicativas do nome da arma. Aqui era introduzida a munição e os canhões rotativos acho que disparavam. Alguém também poderia comentar sobre que arma é essa. Mas lembra muito o Gatling. Já aqui, armas de caça, e essa espingarda de caça pertencia ao rei Leopoldo II, o carniceiro. Gostava de caçar. Aqui um estojo também de caça, belíssimo estojo. Vou tirar um pouco do reflexo aqui. E aqui a arma, parece uma metralhadora Lewis, é isso? Que pertencia à família real da Bélgica. Um revólver. Arma de caça. Todas essas armas pertenciam à família real, a algum membro da família real. Um fuzil Mauser. Deixa eu tirar o reflexo aqui, não dá para ver direito. Que pertencia ao Leopoldo II, fuzil Mauser. E essa arma foi destaque até numa revista aqui. Uma carabine Princière. Aqui mais um desses multitiros, mini canhão, não sei o nome. Esse era com a manivela, obviamente. As armas eram disparadas, os canos eram, né, acionados. Um metralher. Outra coisa que os belgas gostam muito, e eu também gosto, são os quadrinhos. E aqui personagens de quadrinhos retratando as tropas belgas em ação. Essa é uma foto das tropas e essa é uma representação dos quadrinhos. Não é muito honrosa, não, mas é divertida. Aqui as armas de fogo, os fuzis Mauser. Olha a quantidade de fuzis Mauser. E aqui como que ele revolucionou, aumentando o poder de fogo de um soldado de infantaria. Mais fuzis aqui, Mauser também.
Impressionante. E aqui, armas de repetição usadas nas campanhas coloniais, revólveres, pistolas, fuzis, e estão em perfeito estado de conservação, estão brilhando. São armas históricas, mas que ainda com certeza funcionam e funcionam muito. Essa seção aqui do museu é realmente impressionante. Mais fuzis Mauser, o ferrolho. Armas de repetição, usadas no século XIX. É impressionante a quantidade de armas de repetição nessa seção do museu. Para colecionadores, admiradores, isso aqui é um prato cheio. Especialistas, né? Olha só, esse revólver do século XIX, olha o estado de 1870, olha o estado de conservação. A mesma decoração que fizeram com as espadas, fizeram com os fuzis. Aqui um rifle Comblain, e aqui explicando o funcionamento dele. Lembra muito a Winchester, né? Talvez não pelo cano comprido, mas posso estar falando besteira, mas não conhecia. Parece uma arma importante. Armas do século XIX, 1840, usadas pelos cavaleiros. Os cavaleiros belgas. Aqui é um mosquete Dragon. Aqui um fuzil totalmente desmontado e todas as suas peças exibidas. Pena que a luz dá um pouco de reflexo, mas dá para vocês terem uma noção de como é essa. Quantos componentes tem nesse fuzil. As primeiras armas da cavalaria belga, século XVIII. Se eu estava impressionado com aquela arma de tiros de ação múltipla, olhem essa então. Não tem nome aqui, infelizmente, nenhum cartaz descrevendo. Mas era uma arma capaz de dar uma rajada mortal, com certeza. Toda essa seção é dedicada a essas armas de fogo de repetição, usadas pela cavalaria e pela infantaria belga. Vamos agora para a seção da Primeira Guerra Mundial. Essa é uma peça de 75 milímetros, usada entre 1896 e 1914. Agora nós vamos entrar na seção do museu dedicada à participação belga na Primeira Guerra Mundial. Muitos canhões.
granadas. Para quem viu os nossos vídeos do campo de batalha do SAM, Passchendaele, eram essas granadas que causavam aquelas crateras imensas. Como que a humanidade chega num ponto de construir armas tão potentes na arte de matar? E como se explica, e é por aí que se explica a morte de 11 milhões de soldados em armas na Primeira Guerra Mundial. A Revolução Industrial foi toda usada, toda a capacidade industrial usada para matar nos campos de batalha. Esses canhões são testemunhas desse período. E é importante que você, após visitar os campos de batalha, como esses que eu citei, Verdun, Somme, Marne, Passchendaele, você visite um museu desse para ter noção do que provocou aquilo. A Batalha de Passchendaele, por exemplo, teve 1 milhão de mortos. A do Somme, 1.200.000. A do Verdun, 1,5 milhão. Enfim. Aqui uniformes belgas. E aí você fala, Polônia? Sim, a Polônia também fazia parte, né, dos aliados na Primeira Guerra. A Rússia, uniformes russos, de 1916, 1915, quando a Rússia era o Império. Ali é uma foto do czar Nicolau, czar da Rússia. Aqui, mais russos. Olha que curioso. Uniformes japoneses. O Japão também participou da Primeira Guerra Mundial. E do lado aliado. O Japão saltou do feudalismo para a Revolução Industrial. Logo fez uma guerra com os russos, que ganhou, e depois participou mandando tropas. Interessante ver russos e japoneses frente a frente, repetindo o que aconteceu em 1905. Aqui tropas coloniais francesas com o seu uniforme completo. Aqui é da Legião Portuguesa, que lutou. Os portugueses lutaram em grande número não, mas em grande número sim na Batalha de Lalice, no final da guerra, onde sofreram uma derrota terrível. São todos uniformes portugueses. Aqui os americanos, um típico soldado americano da Primeira Guerra Mundial. Aqui uma granada de 38 centímetros. E, gente, Primeira Guerra Mundial, uma granada de 38 centímetros. Olha o poder de destruição de uma granada dessa. Era disparado por esse canhão, um Langemax. Uma impressionante coleção de capacetes. Capacetes alemães. Impressionante. Chamado Pickerbau. E aqui as boinas alemãs, usadas pela infantaria, pela artilharia, pelos policiais e pelos pilotos.
Nessa seção tem aqui uma sala especial com os tesouros da Rússia Imperial. Nós somos recebidos por uma estátua de Pedro o Grande, o primeiro grande imperador da Rússia, e o uniforme do Marechal Mannerheim, um dos grandes marechais importantes na história militar russa. Aqui algumas fotos. E olha que bonita essa seção, né? Espadas, peças decorativas, uniformes. Por exemplo, o uniforme do czar Nicolau I, o uniforme do czar Alexandre II, o uniforme do czar Alexandre III e do Alexis, que era o único filho do Nicolau II. Está ali com seu pai, era aquele menino que tinha um problema de doença. Ele tinha tipo uma hemofilia, ele era muito frágil. Uau, e essa peça? Mostrando todo o esplendor da Rússia. Aqui o busto do czar Nicolau II. Ele era muito parecido com seu primo, o rei da Inglaterra, e o outro primo também, o Kaiser alemão. Eram todos netos da rainha Vitória. E isso não impediu, quer dizer, dois eram netos, o rei da Inglaterra e o Kaiser e o czar da Rússia eram netos da rainha da Inglaterra. O Kaiser da Alemanha era sobrinho. Acho que é isso mesmo, se eu não estiver enganado. Se eu estiver, me corrija, não tem problema. Essa altura do campeonato, a gente confunde tudo. Metralhadora usada pelo exército russo. Como eu estou fazendo um vídeo bruto, sem edição, às vezes a gente fala alguma informação que não corresponde, mas não tem problema. Depois eu checo no vídeo editado, eu corrijo. Mas vocês podem me corrigir também. A Marinha Russa, um típico cap da Marinha Russa. Que museu rico, viu, pessoal? Tudo, uma prataria. Essa é só uma seção dedicada aos russos. Aqui a Catarina a Grande. Essa foi uma das responsáveis pelo Império Russo, ser como ele foi, como ele é ainda hoje. Embora hoje esteja nas mãos de Vladimir Putin. Mas não deixa de ser um tipo império. Vamos continuar nossa visita aqui pela seção da Primeira Guerra Mundial do museu. Lá ao fundo eu já estou vendo o triplano vermelho. Vocês sabem de quem, né? Do Barão von Richthofen, Barão Vermelho. Aqui obuses, canhões, uniformes da Índia, países que estiverem envolvidos, a Grã-Bretanha, o famoso capacete prata invertido, mais da Grã-Bretanha. Olhem esses tambores que eram usados pelos regimentos. Peças regimentais britânicas. E eles são muito exigentes quanto a toda essa iconografia. Aqui começa a França, mas antes disso, as armas usadas pelos britânicos. E nesse display a gente tem de tudo, metralhadoras Vickers,
Metralhadoras Lewis, fuzil Lee Enfield, armas icônicas. Mais uniformes franceses. Pilotos franceses. Olha como que os pilotos tinham que se vestir, um macacão, porque os aviões naquela época eram assim, biplanos, triplanos, e eles ficavam expostos ao frio, então a roupa deveria ser muito quente. Mais canhões, e aqui a gente chega na seção dos tanques. Esse é um tanque Renault, tanque inclusive que equipou o exército brasileiro na primeira metade do século XX e foi usado pela França na Primeira Guerra Mundial. É o FT-17. Aqui um outro tanque, vamos ver qual é esse que eu não reconheci. É um tanque de... não, esse pequeno aqui é de 1916, é um escudo. E aqui um tanque Mark A Whippet. Primeira vez que eu vejo um desse, nem no Museu de Bovita eu tinha visto. De 1918. Grande. Já tem algumas inovações aqui. E do lado dele, nós temos um tanque Mark britânico, monstruoso. É um Mark IV esse. Vocês devem se lembrar desse tanque no filme do Indiana Jones, por exemplo, que ele luta em cima de um desses e cai e fica pendurado no canhão lateral. Ou então em filmes como Cavalo de Guerra, que também aparecem alguns no final. Acho que é o Cavalo de Guerra que tem. Olha o tamanho do motor dentro do tanque. Realmente um dinossauro, né? Dois ícones da Primeira Guerra Mundial nessa cena. O avião triplano Fokker e o tanque britânico Mark IV. E olha essa máquina aqui, colocada no campo de batalha em 1916. Era uma máquina de lavar roupa encoraçada, vamos chamar. Um cilindro com um canhão. Funcionava mais ou menos assim. Era em estática, uma bateria blindada pessoal. Aqui uniformes alemães e armamentos da Primeira Guerra. Aqui os couraças, né? Que os alemães colocavam no peitoral. Muitos jovens aqui visitando. O que é interessante, né? Um jovem visitando o Museu Militar. E obviamente o tanque sempre chama mais atenção, né? O tanque Mark, no caso.
E lá o Fokker. Mais um zoom aqui de perto, para vocês observarem. Lógico que isso é uma réplica, né? O Fokker do Barão Vermelho foi abatido e não se recuperou os restos do avião. Aliás, ele não foi abatido, né? O von Stauff foi atingido e caiu com seu avião. Esse mapa é bem interessante, que mostra o território belga e como ele foi usado na Primeira Guerra como corredor para as tropas, né? Franceses, alemães, ingleses atravessaram a Bélgica de um lado e do outro. E as batalhas, muitas aconteceram aqui. Aqui mais algumas metralhadoras icônicas da Primeira Guerra Mundial. Está ali uma Hotchkiss francesa. Aqui como se colocava os cartuchos no cinto de balas da metralhadora, não é? Era uma máquina. Tinha esse funcionamento. Porque as cintas precisavam ser colocadas para a metralhadora disparar, então ir colocando uma a uma no meio da batalha ia ser difícil. A máquina ajudava bastante. Como o museu tem outra seção só para aviação e blindados, eu vou parar o vídeo aqui, senão vai ficar muito longo, e depois eu vou postar a segunda parte, tá bom? Então eu volto em breve com a segunda parte do Museu Real do Exército Belga. Espero que tenham gostado até aqui e assista a segunda parte.